Oi, meu nome é Ricardo Saldanha, sou professor de Educação Física, tenho mestrado e doutorado em Ciências do Movimento Humano e hoje eu tô aqui para dar continuidade à série em que apresento em detalhes como foi inventado o basquetebol. Se vocês ainda não viram nem o primeiro nem o segundo vídeo, vou deixar o card aqui para que vocês possam ter acesso aos 2 primeiros vídeos desta série que está imperdível. Nesse vídeo eu vou falar para vocês das 13 primeiras regras escritas por James Naismith e as razões pelas quais ele as escreveu. Vamos lá? Antes de iniciarmos, se vocês ainda não são inscritos nesse canal, se inscrevam, deixem um like, comentem, compartilhem esse vídeo com algum colega, algum conhecido que possa se interessar sobre esse assunto, ou sobre basquete, ou também sobre história dos esportes. Nós também temos um canal no Instagram com diversas dicas sobre trabalho de conclusão, exercício físico, avaliação física, esportes e, claro, com aquele toque de humor, sem esquecer a ciência por detrás de todos esses assuntos. E se vocês querem ajudar mais o canal, eu vou deixar aqui o Pix do EFIConvie. Qualquer quantia é válida para que a gente possa continuar trazendo para vocês conteúdos de qualidade. No último vídeo, nós vimos basicamente 4 coisas. Como foi escolhida a bola, os passos para não tornar o esporte violento, o caminho para definir o alvo e como o jogo deveria ser iniciado. Após ter definido todas essas questões, Naismith resolveu colocar as primeiras regras no papel para evitar problemas na execução deste novo jogo. Vamos a elas. Primeiro, a bola poderia ser lançada em qualquer direção. Lembra que eu falei para vocês no último vídeo em que, no momento em que ele estava refletindo sobre uma maneira de não tornar esse esporte violento e diferente do rugby, ele resolveu então que a bola poderia ser lançada para qualquer direção, para frente, para o lado ou para trás. Segunda regra, é permitido bater na bola com uma ou ambas as mãos, mas nunca com o punho cerrado. Isso seria uma falta grave. Essa segunda regra também está relacionado com um dos pré-requisitos que o diretor do Departamento de Educação Física da ACM na época exigiu de Naismith: um esporte sem violência. E com base na experiência que ele teve em diversos esportes, ele viu que toda vez que alguém interceptava a bola com um punho cerrado, a chance de ocorrer situações violentas era muito grande. Por essa razão, então ele determinou que a segunda regra deste jogo não permitiria interceptar ou bater na bola com o punho cerrado. Terceira regra, nenhum jogador poderia correr com a bola, senão ficaria igual ao rugby, não acho? O único momento em que o jogador poderia correr com a bola era quando ele recebia o passe em deslocamento, mas não está claro na regra quantos passos ele poderia dar ou qual a distância que ele poderia percorrer com a bola. Apenas menciona que nestas situações ele poderia caminhar. Talvez ele tenha escolhido essa regra porque dificilmente conseguimos parar de uma hora para outra. Nós não temos nenhum freio ABS para que a gente possa parar. Se nem o Pateta consegue parar, imagine nós. A quarta regra dizia o seguinte: a bola só poderia ser segurado entre as mãos. Eu não poderia colocar a bola debaixo do braço nem colado ao corpo. Talvez essa regra tenha sido estabelecida para diferenciar do esporte da moda da época, que era o rugby. Seguindo essa mesma linha de raciocínio para se diferenciar do esporte do rugby, Naismith estabeleceu que na quinta regra o jogador não poderia empurrar, segurar, puxar ou dar golpes no adversário. Como a intenção era criar um jogo que não fosse violento, nada mais justo do que estabelecer na quinta regra essas condições. Mas não para por aí. A
Aquele que infringir essa regra receberá uma falta e na segunda falta será desqualificado, ou seja, vai para o banco e retorna para o jogo depois do próximo ponto marcado. Vocês podem até pensar: ah, mas é um ponto, em seguida ele já vai voltar pro jogo. turminha, pensa comigo. Um jogo novo, isso significa que o nível de jogo dos praticantes, assim como a precisão dos arremessos, eram ruins. Normalmente, os jogos, meses depois, terminavam 3-2, 1-0, 2-1. E se por acaso o árbitro entendesse que aquela ação violenta havia sido proposital, intencional, esse jogador era expulso e não poderia ter o direito de ser substituído, como se fosse um cartão vermelho no futebol. Nas regras atuais, hoje quando um jogador é desqualificado, expulso do jogo, ele automaticamente é substituído. Naquela época não era permitido. Complementando a segunda regra, em que era permitido apenas bater na bola com uma das mãos ou duas e nunca com o punho cerrado, esta regra, a sexta regra, traz a punição para quem cometer este tipo de ação. Se este sujeito repetir esta ação, ele é expulso. Hoje, na regra atual, quando um jogador comete 2 vezes uma interceptação da bola com soco, ele também é expulso. Agora veja o que é interessante na sétima regra. Se alguma equipe cometer 3 faltas consecutivas, automaticamente será concedido 1 ponto para a equipe adversária. Talvez Naismith tenha pensado nessa regra para desestimular ações agressivas. Na oitava regra, diz que o ponto é considerado quando o lançamento, o arremesso é feito de dentro da quadra. Ou seja, vocês não poderiam cobrar o lateral e arremessar direto para a cesta. Permanece até hoje essa regra. Além disso, ninguém poderia tocar no cesto enquanto a bola estava sendo arremessada. Esta interferência, caso houvesse, concederia um ponto à equipe atacante. Agora vejo, na nona regra, quando a bola saía pelas linhas laterais, as linhas limítrofes da quadra, não importava quem tocava por último na bola. O que determinaria quem cobraria o lateral era aquele que pegasse primeiro a bola. Então, imagina a confusão que dava toda vez que a bola saía pela lateral. Claro, em alguns momentos aconteciam que 2 jogadores ficavam disputando a bola. Neste caso, o árbitro pegaria a bola e lançaria a bola para dentro da quadra para que os jogadores que estariam lá disputassem a bola. Além desse detalhe que eu falei para vocês sobre a cobrança de lateral, os jogadores que cobravam lateral tinham um tempo para executar. 5 segundos. Essa regra permanece também até hoje. Cada lateral que um jogador cobra tem 5 segundos para fazer. Caso, naquela época, o jogador ultrapassasse esse tempo, automaticamente perderia a posse de bola, a bola seria concedida ao adversário e esse adversário também teria o seu tempo de 5 segundos para repor a bola em jogo. Aqueles jogadores que adoram fazer uma cera, enrolar o jogo, atrasar um pouquinho o jogo, tipo de comportamento de atletas de futebol, desde aquela época, Naismith se preocupava com isso e determinou que aquele jogador que fizesse isso poderia receber uma falta. Isso permanece até hoje. No basquete, o jogador que tentar fazer isso vai receber uma falta ou xingar, que essa falta diz respeito à conduta desse jogador, que inclui nesta categoria xingamentos, gestos obscenos aos adversários, aos próprios colegas de equipe e também à torcida. Se em algum momento o árbitro interpretar que aquela ação é ofensiva, aquele comportamento, aquela conduta é ofensiva, ele vai tomar uma punição bem feia, o que equivale a um cartão amarelo do futebol. Seria uma falta técnica. A 10ª regra define que o fiscal
seria o juiz dos homens. Este fiscal deverá anotar as faltas, ficar atento às 3 faltas consecutivas que alguma equipe possa cometer e desqualificar aquele jogador que cometeu uma falta muito violenta, conforme a 5ª regra que comentei com vocês. 11ª regra: assim como tem o juiz dos homens, tem o juiz da bola. Este decidirá quando a bola está ou não está em jogo, a quem pertence a posse da bola, assim como marcar o tempo do jogo, quando o ponto é convertido, a pontuação total do jogo. A 12ª regra estabelece o tempo de jogo. Na época, o jogo era praticado em 2 tempos de 15 minutos. O intervalo entre esses 2 tempos era de 5 minutos de descanso. E a última, 13ª regra, não menos importante, diz que nenhum jogo de basquetebol encerra empatado. Sempre deverá haver um vencedor. Caso haja um empate, Naismith determinou que deveria ter uma prorrogação sem tempo pré-determinado até a primeira equipe realizar um ponto. Ou seja, seria como se fosse um golden goal no futebol. Finalmente as primeiras regras estavam prontas, escritas. Naismith estava ansioso, porque faltava pouco tempo para iniciar a aula, com aquela turma que eu comentei com vocês no segundo vídeo, que Games Naismith assumiu para, de certa forma, usar como teste para um novo jogo. Ele tinha certeza que era um jogo bom, mas o que determinaria essa condição seria a aprovação dos alunos. Então, a turma chegou no ginásio e se deparou com cestos posicionados nas extremidades da quadra, pregados nas pilastras, como eu havia dito para vocês na segunda parte dessa série. Então, Naismith foi em direção aos seus alunos, os 18 alunos da turma, e disse que seria a última tentativa dele, que não submeteria mais os alunos a novos testes, a novos experimentos. Fiquem ligados, porque no próximo vídeo eu vou contar para vocês como foi esse primeiro jogo. Ah, e se vocês ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam, aproveitem e já deixem um like, comentem o que vocês acharam ou o que vocês estão achando dessa série. Se vocês ainda quiserem ajudar nosso canal, eu vou deixar o Pix do EFI com Vinho. Qualquer quantia é de grande valia para que a gente possa continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Então, até a próxima. Tchau!